As décadas de 50 e 60 foram as campeãs na realização de filmes épicos religiosos. O público que sempre prestigiou as produções lotava as salas de exibições, proporcionando muito lucro aos estúdios. Muitos desses filmes tornaram-se imortais e hoje são considerados grandes clássicos do cinema. Só nos anos 50, Hollywood esteve tão apaixonada pelas escrituras como agora. Após a Segunda Guerra Mundial, os estúdios de cinema contavam com os épicos religiosos como veículos para suas maiores estrelas, como Charlton Heston, que estrelou Os 10 Mandamentos de 1956 sobre o êxodo de Moisés do Egito, assim como Ben-Hur, filme de 1959 a respeito do príncipe judeu que se tornou escravo e foi salvo por Jesus apenas para testemunhar sua crucificação. O épico bíblico de Cecil B. DeMille, Sansão e Dalila, lançado em 1949, foi outro sucesso. Na década de 50, houve, de fato, uma profusão de filmes que foram grandes produções, até porque o cinema estava sob o impacto da vinda da televisão, e aí o cinema resolveu, digamos, criar novos formatos, novas experiências, inclusive com cor, com formato de tela, e os temas bíblicos foram dos principais a serem usados nesse sentido. Após a Segunda Guerra Mundial, foi uma devastação muito grande, houve muito sofrimento no mundo inteiro, houve uma certa descrença sobre certos valores que o cinema americano passava antes da Segunda Guerra Mundial. Então, a maneira de fazer cinema após a Segunda Guerra Mundial vai ser diferente. Tipo, não existe mais esse cenário bonitinho e belo, não dá como se vender mais certos ícones, certos desenhos, certas imagens que eram vendidas antes da Segunda Guerra Mundial. A gente vê que a vida não é essa beleza toda, há sofrimento, há guerra, há morte. E muitas vezes tem que se ter um sofrimento muito grande para se chegar a alguma coisa boa. Que foi o caso da Segunda Guerra Mundial, A derrota dos nazistas foram isso. Foi muito sofrimento para você conseguir trazer uma certa liberdade, uma certa democracia, uma certa perda de sofrimento que houve muito devido à Segunda Guerra Mundial. E os filmes bíblicos se encaixam um pouco nisso, Normalmente são histórias marcadas com muito sofrimento, com uma certa tragédia, para se chegar a um bem comum. Por volta dos anos 60, porém, inúmeros filmes do estilo épico bíblico fracassaram, incluindo a maior história jamais contada, de 1965, que custou 20 milhões de dólares, soma substancial para a época, e arrecadou apenas 1.200.000 dólares. Como resultado, os caros musicais e filmes religiosos foram considerados culpados pelos problemas financeiros da indústria do cinema na época. Após os anos 50, houve uma polarização muito grande entre Estados Unidos e União Soviética, entre os capitalistas e os comunistas. Havia um perigo vermelho, havia um medo capitalista. Então, o mundo meio que se dividiu entre o mundo ocidental, capitalista, e esse mundo mais oriental, que é o mundo mais comunista, o mundo mais socialista. Aí os filmes começaram a retratar esse assunto, esse medo, esse perigo entre guerras, entre ter uma bomba nuclear, uma bomba atômica, em que os Estados Unidos, a qualquer momento, podiam entrar em guerra com a União Soviética e o mundo acabaria em segundos. Depois de um tempo apagado, o gênero religioso fez algumas tímidas tentativas de retorno nos anos 70, mas com um caráter mais irreverente, como se vê em Jesus Cristo Superstar, de 1973, de Norman Jewison. Na década de 80, a produção bíblica volta a ter força, com longas como O Rei Davi, de Bruce Beresford, com Richard Gere no papel título. Às vezes a gente não pode culpar o tema, e sim quem está por trás desse tema, quem é o diretor, quem é o roteirista que está fazendo esse filme. Então eu atribuo muito mais o fracasso do Rei Davi nos anos 80 pelo diretor e os anos 70, o Jesus Cristo Superstar, pelo estilo de filme, do que propriamente pelo tema do filme. Uma polêmica envolveu A Última Tentação de Cristo, filme de 88 de Martin Scorsese, sobre a vida de Jesus Cristo e as tentações que ele enfrentou. O filme, incluindo a cena na qual Jesus se imagina fazendo sexo com Maria Madalena, atraiu a indignação de numerosos grupos fundamentalistas cristãos, que promoveram boicotes e protestos contra a obra e a Universal Studios. O filme, que foi banido em vários países por anos, foi um fiasco, arrecadando apenas 8.400.000 dólares.
A produção mais significativa a vir na sequência foi A Paixão de Cristo, lançada por Mel Gibson em 2004. Com 30 milhões de dólares no orçamento, o cineasta abusou das cenas de violência e apelo emocional. Como resultado, conseguiu 3 indicações ao Oscar e mais de 611 milhões de dólares em bilheteria, sendo 15 milhões de dólares apenas no Brasil. A quinta melhor arrecadação do filme no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, Itália, Reino Unido e México. Cristãos mais fervorosos, contudo, devem diminuir as expectativas sobre essa nova safra bíblica no cinema. Blogs e sites religiosos americanos já alertam seus seguidores de que boa parte dos longas não seguirá o livro sagrado ao pé da letra e deve, na verdade, representar novas leituras e estudos sobre seus personagens, considerados por alguns até como heresias. Porque esses filmes eles são feitos para um público específico. Ele é feito para todo o público do mundo inteiro. Para aqueles que acreditam na Bíblia e aqueles que não acreditam na Bíblia. Então tem que transformar o filme num filme de ação, num filme de entretenimento. E não simplesmente um filme feito para um nicho. Mas ao tocar em personagens da Bíblia, ao dizer que eles existiram, que eles são fundamentais, que têm comportamentos ali que têm que ser ou rejeitados ou aprovados, está fazendo algum bem. O mínimo de bem está fazendo. A grande sacada é você encontrar um meio termo entre as duas coisas. Quando você consegue encontrar um meio termo entre história e efeitos e visão autoral, e aí que você vai ter o sucesso do filme. No próximo bloco, veja o nascimento de um novo gênero no Brasil e no mundo, o cinema cristão. Não perca!